Olá a todos os amigos seguidores do canal Tratamento de Efluentes. Estamos aqui novamente com mais um vídeo e hoje eu quero comentar um assunto muito legal com vocês, que é a remoção de cor em efluentes. Gente, isso é um desafio bastante importante, tá? Porque muitas vezes eu falei no vídeo anterior sobre a questão dos coloides, e já falei sobre também coagulação, floculação, sedimentação. Separar os coloides, os sólidos suspensos e até os sólidos que estão dissolvidos em forma de precipitado para clarificar o efluente, tirar a turbidez dele, às vezes é até relativamente fácil. Mas a gente faz o tratamento, decanta bonitinho, flocula e o efluente fica com cor. E como é que a gente faz para tirar essa cor? É um desafio, tá? Não existe uma resposta simples e mágica que possa dizer faz isso e vai resolver. Nós vamos ver aqui que a cor no efluente ela é devida a vários fatores. E a cada um desses fatores a qual ela é devida, eu vou usar alguma técnica diferente para a sua remoção. Por que o efluente ele apresenta cor? Por diversos fatores. Um deles, que é bastante comum, é a presença de sais metálicos dissolvidos no efluente. Então a gente sabe que todos os sais de ferro 3, por exemplo, os sais férricos, eles têm uma coloração alaranjada para avermelhada, que é a cor da ferrugem. A ferrugem são óxidos de ferro. Então todos os sais de ferro 3, eles têm cor avermelhada, alaranjada avermelhada. Então se o meu efluente, a hora que eu pego ele bruto, ele tem uma cor alaranjada e tal, pode ser um indicativo de presença de ferro. Outros íons metálicos, outros sais metálicos também conferem cor à água. Por exemplo, o sulfato de cobre deixa a água azulada, os sais de cobre deixam a água de cor azul. Os sais de níquel deixam a água com cor verde. Os sais de cromo, se for cromo hexavalente, tem a cor amarelada e o trivalente verde também. E assim por diante, diversos sais metálicos conferem coloração ao efluente. No momento que eu elimino esses sais metálicos por meio de uma precipitação, por exemplo, obviamente a cor vai desaparecer. Então, se eu estou tratando um efluente cuja origem é uma galvanoplastia, de uma galvânica, e ele vem de um processo de níquel, banhos de niquelagem, por exemplo, e ao final do meu tratamento o efluente fica clarificado, fica sem turbidez, mas apresenta uma leve coloração esverdeada, eu posso ficar atento que pode ser que eu tenha ali a presença de sais de níquel, que tem essa coloração verde. Então, eliminando os sais de níquel, eliminando os sais metálicos, eu posso eliminar a cor do efluente também. Então, uma das possibilidades é a cor do efluente ser devida a sais de metais. Outra possibilidade do efluente ter cor é a presença de matéria orgânica de origem natural. Quem já foi, ou mesmo quem não foi, mas já viu vídeos que falam sobre o Rio Amazonas, o encontro do Rio Amazonas com o Rio Negro, lá em Manaus, o Rio Negro que vem, ele, apesar de ter o nome de Rio Negro, mas na verdade a água ela é clara, ela é transparente, ela é uma água clarificada, ela tem baixa turbidez. E já o Rio Solimões que vem, ele tem uma cor barrenta, como da imagem que está atrás de mim aqui, ó, uma água turva. E quando as duas se encontram, elas demoram ainda quilômetros para se misturarem. Por que a água do Rio Solimões ela é de cor barrenta, mais amarelada? Devido à grande quantidade de matéria orgânica natural que se decompõe dentro do rio e origina a cor. Sempre que eu tiver matéria orgânica de origem natural que sofre decomposição na água, vai ocasionar uma coloração amarelada. Então, assim, às vezes a gente trata o efluente, é um efluente que não tem origem de metais pesados, não tem origem de galvânicas, mas pode ser um efluente que é de uma lavagem de posto ou de uma lavanderia. Eu trato esse efluente e ao final ele fica com uma cor amarela, parece uma cor de chá, Isso pode ser um indicativo de presença de matéria orgânica de origem natural. Que origem natural é essa? São humus,
são ácidos fúlvicos, são moléculas de origem orgânica, natural, que estão presentes no solo e na matéria orgânica, que conferem essa coloração levemente amarelada. Não é uma turbidez, pessoal. A gente trata, decanta, fica límpido, mas fica com cor amarelada. Então essa cor amarelada, ela pode ser devida à presença de matéria orgânica. E isso se descobre como? Ao fazer uma análise de DBO, DQO, o valor dá muito elevado. Então o fato do ADBO e DQO desse efluente tratado, límpido, dar elevado é porque existe uma grande presença de matéria orgânica de origem natural que confere essa coloração amarelada. Outra possível fonte de cor no efluente são os corantes, né? Então, indústrias que trabalham, por exemplo, com tingimentos ou fábricas de tintas ou serigrafias, cartografias que trabalham com material que tem pigmentos e tem corantes, esses corantes podem permanecer no efluente mesmo fazendo a coagulação, floculação e decantação, gerando um efluente clarificado, mas com cor. Seja ela vermelha, azul, amarela, verde, marrom, não importa a cor. Essa cor, então, pode ser devida à presença de corantes, né? A gente sabe que se a gente pega um copo d'água da torneira, água potável, e pingar algumas gotinhas de um corante qualquer ali dentro, por exemplo, azul de metileno, a água vai ficar azulada. Então, não existe nada em suspensão, mas existe uma cor devida a substâncias que são corantes que estão dissolvidos no meio líquido. Tá? Então, essa é uma outra possibilidade de nós termos presença de cor. Então, basicamente, eles são devidos aos sais metálicos, matéria orgânica natural e corantes. Agora vem a grande pergunta: como é que eu consigo eliminar a cor do meu efluente? Bom, não existe uma solução mágica e uma resposta única. Uma das alternativas é o próprio processo de coagulação, floculação e decantação eliminar esses corantes. É possível, tá? Principalmente quando eles são devidos a metais pesados. Então o processo de coagulação, floculação e decantação consegue eliminar a cor devido aos metais pesados. No caso de matéria orgânica natural, às vezes é possível também se eliminar. Dependendo do tipo de coagulante que se usa, dependendo do tipo de pH que se trabalha, né? Então eu posso lançar a mão também de outros produtos coagulantes. E nesse aspecto existe uma classe de compostos químicos hoje que muitas indústrias vendem, que são chamados removedores de cor. E esses removedores de cor nada mais são do que polímeros orgânicos com baixo peso molecular, mas grande carga catiônica. Tá? Então, grande carga catiônica, porque a maioria dos corantes, seja de origem natural ou seja de origem de sintética, eles têm características aniônicas. Então, esses removedores de cor que têm característica catiônica forte, eles podem ser efetivos na remoção dessa cor desse efluente. Tá? A dica seria, a hora que a gente está fazendo a nossa coagulação, floculação, fazer um jar teste primeiro, coagulação, floculação, decantação. Decantou, clarificou, mas o efluente ficou com cor, eu posso então testar um removedor de cor, se essa cor não é devida a metais, se é uma cor de origem natural ou de um corante. E o momento mais adequado de adicionar esse removedor de cor, como ele é catiônico, é logo depois que eu doso o meu coagulante. Então eu doso o meu coagulante, que também é catiônico, seja o sulfato de alumínio, cloreto férrico, ou cloreto de alumínio, ou sulfato ferroso. Espero a formação das partículas, né, da coagulação das partículas, e aí posso adicionar então no meu removedor de cor, cuja dosagem deve ser determinada por ensaios de jar teste. Deixo ele agir. E ao final, então, adiciono o meu floculante, que geralmente é um polímero aniônico. E aí, então, esse corante, essas substâncias coloridas, são complexadas por esse removedor de cor e vão decantar. Então, essa seria uma outra possibilidade. Utilizando o processo de coagulação, floculação, às vezes com o auxílio de um removedor de cor. É possível também, em muitos casos, nós resolvermos. Se mesmo assim a gente não consegue, é uma substância que é difícil, ela é recalcitrante, eu não consigo eliminar ela facilmente, eu posso lançar a mão, então, da adsorção. Tá?
A adsorção, principalmente, pessoal, por carvão ativado. Carvão ativado, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre adsorção e sobre carvão ativado. Ele é extremamente eficiente na remoção da grande maioria das substâncias orgânicas, principalmente corantes, que conferem coloração ao efluente. O grande detalhe é que para essa remoção ser efetiva, muitas vezes eu tenho que usar altas doses de carvão ativado. Eu não posso adicionar pequenos, só miligramas, não, às vezes são gramas e muitas gramas por litro de carvão, né? E também eu tenho que investigar qual o pH mais específico, mais eficiente que esse carvão vai atuar. Então é um ensaio de jar test identificando qual o pH melhor e qual a dosagem desse carvão. Então a outra maneira de remover cor é por meio da adsorção, principalmente em carvão ativado. Outra técnica que nos permite também remover a cor de um efluente é lançando mão da oxidação ou da redução. Quando a minha carga orgânica ela é devida a uma substância oxidante que está presente no meu efluente, se eu utilizar um redutor, eu posso ter a eliminação dessa cor. E quando o meu corante está presente no efluente, a substância que dá cor, e ela é possível de ser oxidada, eu posso utilizar um oxidante e assim eliminá-lo. Entre os redutores que nós temos aí, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre oxidação e redução. Mas só para fazer um resuminho, então os redutores mais comuns hoje são o metabisulfito de sódio, os sulfitos de sódio e também os sulfato ferroso, por exemplo, sais ferrosos, né? E como oxidantes nós temos ali os sais de cloro, hipocloritos, nós temos o ozônio, nós temos os peróxidos, e nós temos aí os peróxidos aditivados, que seriam os processos oxidativos avançados. Por exemplo, o reagente de Fenton, o ácido de Caro, etc. e tal, que podem também ser efetivos na eliminação da cor do meu efluente. Se nenhuma dessas alternativas resolver a minha situação, bom, aí eu tenho que lançar a mão então de processos mais especiais. Tá? Que processos mais especiais são esses? Eu posso ter que lançar a mão, por exemplo, de uma osmose reversa, de uma nanofiltração, até às vezes uma evaporação a vácuo. Aí são processos um pouco mais sofisticados, que podem utilizar membranas ou outros processos físico-químicos para a separação. Mas na grande maioria dos casos, as alternativas anteriores são possíveis, seja pela coagulação, floculação, decantação, pela adsorção, ou pela oxidação-redução, eu consigo eliminar a grande maioria dos casos de corantes de cor no meu efluente. Ok, gente? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo aqui. Se gostou, deixa seu like. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fazer alguma observação, pode utilizar também nos comentários abaixo, serão sempre muito bem-vindos. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho das notificações para saber sempre quando houver um vídeo novo sendo postado. E em breve voltamos com mais novidades no canal. Um grande abraço a todos.